Premonição 6 finalmente estreou nos cinemas brasileiros. E agora não tem mais aquela coisa de sessões antecipadas, isso e aquilo, não. Todo mundo agora pode assistir o filme no cinema, ufa! E como eu estou com hiperfoco em Premonição 6, eu não consigo parar de falar desse filme, eu não consigo parar de pensar nesse filme, as pessoas já estão se afastando de mim, eu já estou quase sendo internado, não poderia desperdiçar a chance de falar mais um pouquinho desta obra aqui no canal. Então, se você ainda não enjoou de Premonição 6 e quer me ouvir falar mais um pouco desta obra e contar algumas coisas bem interessantes envolvendo exibições testes desse filme, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e bem sangrento. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com um amiguinho de vocês que também gosta da franquia Premonição e já coloca aqui nos comentários o emoji de uma caveira, que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui na tela. Me siga por lá, que eu sempre aviso quando sai vídeos novos. Também faço conteúdos extras, abro caixinhas de perguntas pra vocês me ajudarem a determinar os temas aqui do canal. Inclusive, vocês mandaram muitas teorias de Premonição 6. É vocês que estão fazendo eu ficar com hiperfoco em Premonição 6, viu? Porque eu tô recebendo tanta coisa lá no Instagram que eu não tô dando conta. Como vocês perceberam, eu estou falando muito de Premonição 6 aqui no canal. Eu considero essa uma semana temática de Premonição 6. Um filme muito aguardado, mais de 14 anos esperando esse filme. Uma franquia muito querida, que eu cresci assistindo. Assisto desde o primeiro filme, que é uma coisa muito difícil. Eu acho que é uma das poucas franquias, se não a única, que eu comecei direto com o primeiro filme e aí fui seguindo, né? Porque as demais franquias, tipo Pânico, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, essas bem famosas, Halloween, eu não comecei pelo primeiro filme, não. Então é uma franquia especial, não só pra mim, mas pra muitas pessoas. Eu vejo que vocês têm um carinho enorme por esta franquia, vocês criam teorias, eu acho isso um máximo. Então é bem gostoso trazer esse conteúdo aqui, porque vocês interagem bastante. Então aqui no canal eu já fiz vídeo de primeiras impressões de Premonição 6, fiz um vídeo com muito spoiler, onde eu falo o que eu achei do filme, sem maneirar nos spoilers, falo das mortes, da cena de abertura, que eu acho incrível. Depois eu fiz um vídeo falando de um rumor que pipocou na internet, de que o final de Premonição 6, a partir do dia 15 de maio, que é a data oficial do lançamento aqui no Brasil, seria diferente do que o final que foi exibido nas sessões antecipadas no nosso país. Aí eu expliquei que houve uma confusão na hora que as pessoas traduziram exibição teste para exibição antecipada. Então nós vamos falar disso neste vídeo também. E depois eu fiz um outro vídeo aqui no canal falando das principais teorias que explicam os laços de sangue. Então eu vou deixar tudo aqui nos cards para vocês, tá bem legal. E para este vídeo eu tenho um item muito especial que eu quero compartilhar com vocês, para vocês ficarem morrendo de inveja, que é a minha caneca personalizada de Premonição 6, que eu ganhei do meu amigo lá do Bacaneca. Ele faz várias canecas personalizadas bem legais. Não é a primeira que eu tenho do Bacaneca, tá? Eu tenho uma outra caneca que está aqui no cenário, inclusive, que é de Lenda Urbana 2. Maravilhoso. E o mais legal é que vem nesta caixinha que eu acho linda. Olha só que caixinha linda, gente. Ela é tipo o McLanche feliz para os fãs de terror. Isso aqui é maravilhoso. Eu acho muito legal que ele sempre manda esses cards, que eu adoro cards. Eu acho uma coisa tão divertida. As capas alternativas de Premonição 6. Vamos agora ao principal, que é a caneca, né? Pelo amor de Deus. Gabriel, que caneca básica. Só tem essa foto aqui do filme, um cartaz. Que é isso? Por que ela é toda preta? Ah, é aí que você se engana. Porque esta caneca é mágica. Ele mandou assim, ó, um bilhetinho escrito: coloque seu café quente na caneca e veja a mágica acontecer. Ó, que maravilha, com aquela cena ainda do copo com um vidro. Eu olhei pra ver se não tinha vidro aqui dentro, não tem. Então podem tomar tranquilamente que não vai ter um caco de vidro na sua boca. Eu até pensei em trazer uma jarra com água quente, jogar aqui na caneca e fazer a mágica acontecer na frente de vocês, mas eu fiquei com medo do meu Vic se transformar em uma premonição de verdade e eu acabar indo de arrasta pra cima, porque eu sou desastrado. Então eu já ia derrubar água quente aqui no computador, na câmera, na luz. Eu falei, meu Deus do céu, isso ia virar um show de horror. Eu trouxe essa caneca pra fazer inveja pra vocês, mas não precisa morrer de inveja, tá? Se vocês querem ter uma igual, é só ir na página Bacaneca e escolher a sua caneca personalizada. Vários modelos de vários filmes, vocês vão amar. Agora que o filme estreou oficialmente, eu posso confirmar pra vocês:
não tem um final diferente. O mesmo final que vocês estão assistindo a partir do dia 15 foi o final que eu assisti lá no dia 30 de abril, naquele evento da Warner. Porém, vocês perguntaram muito sobre a exibição teste, ainda mais quando eu contei que eu tenho um amigo que assiste algumas exibições testes lá nos Estados Unidos. É claro que eu não trago isso com frequência aqui pro canal por conta dos spoilers, porque não é legal. Mas só pra vocês terem uma noção, esse meu amigo já assistiu a Invocação do Mal 4, ele já assistiu o Superman, o novo aí do James Gunn que vai sair, e outras obras aí que estão pra chegar. Ele já assistiu e contou algumas coisinhas aí. Mas enfim, vamos focar em Premonição 6. E aí, o que eu trouxe pra vocês neste vídeo? Eu trouxe o que os insiders que assistiram Premonição 6 lá nas exibições testes contaram sobre o filme, ou seja, a versão alternativa, e eu trouxe também o depoimento desse meu amigo, que aqui eu confio 100%, porque eu sei que ele assiste mesmo. Agora, esses insiders, eu não conheço os caras. Eu peguei essas teorias de sites de discussão na internet e fui juntando o que faz sentido para montar o conteúdo aqui para vocês. Algumas diferenças que nós tivemos da versão teste para a versão finalizada envolvendo as mortes, a importância de outros personagens na franquia dentro do sexto filme, era para ter um desenvolvimento com outro personagem e não com a Kimberly, e também vou falar do final. Será que o final é diferente da versão teste para a versão que foi para os cinemas? A primeira exibição teste de Premonição 6 ocorreu no dia 14 de junho de 2024. Ou seja, ano passado, ó. Muito tempo que a galera já está assistindo esse filme. Então, esta publicação que eu peguei de um cara que assistiu na exibição teste é do dia 15 de junho. Ele falou que assistiu no dia anterior, então no dia 14 de junho. Vocês devem estar se perguntando o que é uma exibição teste. Exibição teste é uma coisa muito comum em Hollywood. Toda vez que um filme que tem uma relevância, ou seja, que uma franquia é famosa, ou que tem um grande investimento por trás, o estúdio convida pessoas aleatórias. Então, assim, às vezes você tá andando no shopping lá nos Estados Unidos, em um horário X, aí chega alguém e fala, oi, você quer assistir um filme de graça? E no final você avalia o que você achou do filme? Aí você fala, beleza, não tô fazendo nada, aí você vai e assiste um filme. Você não sabe qual é o filme, é surpresa. E numa dessas, alguém assistiu Premonição 6. Ou você faz parte de algum grupo que costuma receber convites para assistir exibições testes, que é o caso do meu amigo. Aí quando o filme termina, você vai preencher um formulário, você vai falar o que você achou do filme, se você gostou dos personagens, se você entendeu o que aconteceu, se você gostou do final, se tem algum personagem que morre que você queria que ele ficasse até o final, você vai fazer todo esse feedback pro filme. E a partir daí, o estúdio vai entender se eles precisam mexer em mais alguma coisa, se precisa fazer reshoots, ou seja, regravar as cenas, para tornar a experiência melhor pro público final. Isso acontece muito com a Marvel. Essa exibição teste, como eu falei pra vocês, aconteceu no dia 14 de junho. E este insider, esse cara que assistiu, não é o meu amigo, mas eu trouxe o conteúdo que ele postou porque bateu exatamente o que aconteceu no filme. Eu falei, gente, esse cara aqui, ele não inventou mesmo. Olha só o que ele trouxe na postagem dele em junho de 2024. O desastre de abertura do filme se passa num restaurante ao ar livre chamado Skyview. Ele acertou total isso, né? Localizado no topo de um skyscraper, no topo de um arranha-céu. A introdução flertará com o medo de altura do espectador. Se ele tivesse postado isso há 2 dias, há 3 dias, há uma semana, eu ia falar, não, ele inventou isso aí. Mas o cara postou isso no dia 15 de junho. Então ele realmente assistiu esse filme na exibição teste. Ó, isso aqui também eu achei bem legal. Ele já falou logo de cara, toda essa ação se passa nos anos 60. Então já falou também o que acontece real no filme. Só que aqui já tem a primeira diferença com a versão final. Ele diz que o nome da primeira visionária que nós vimos no filme, ou seja, a avó da Stephanie e do Charlie, se chama Esther e não Iris. Ele não fala Iris aqui, porque isso chegou depois, mas aqui ele fala a vidente dos anos 60, Esther, interpretada por Brec Bassinger, realmente é essa atriz, ela faz algo nunca feito antes, o que terá consequências graves. O que ela faz que nunca foi feito antes? Ela salva o acidente todo, que isso vai causar aquele problema com a linhagem de sangue. Então aqui nós já tivemos essa primeira mudança no nome da personagem. De Esther foi para Iris. Só que o nome do filme era Final Destination, Primeiros Socorros. Não era Bloodlines ainda.
Só que quando o filme foi exibido na tela mesmo, né, quando começou a exibição, estava escrito Bloodlines. Então eles tinham acabado de mudar o título do filme. Quando as primeiras informações de Premonição 6 saíram na internet, ele ia se chamar mesmo Primeiros Socorros e ele ia focar em um grupo de paramédicos. Então nós íamos acompanhar essa correria desses médicos que não param, né? Que estão sempre na emergência, tipo um Grey's Anatomy. Seria um Grey's Anatomy dentro da franquia Premonição. E aí eles mudaram todo o roteiro, mudaram todo o esquema e o filme foi para Bloodlines. Mas eu achei isso interessante. Ele falou, no contrato que eu assinei, spoiler, tava dizendo... Primeiros Socorros. E na tela apareceu Bloodlines. Então ele falou, eles mudaram o negócio. Ele falou uma coisa bem interessante também. O filme manterá a atmosfera da presença da morte. Ela vai ser como se fosse uma figura sobrenatural. Isso nós podemos ver também na versão finalizada. É claro que não é aquela coisa que aparecer a sombra e tal, mas a Stephanie, ela sente uma coisinha esquisita, né? É um vento, é uma coisa meio, entrou nos sonhos dela. Então tem essa presença meio fantasmagórica da morte. Mas, de acordo com ele, na exibição teste, a morte ela era mais sobrenatural. Eu acho que ele quer dizer com isso que a morte iria aparecer mais. Igual acontece no primeiro filme, sabe? A morte às vezes aparece como se fosse uma sombra. Eu acho que ele quis dizer isso nesta versão teste, que a morte ia ser mais ou menos nesse naipe aí. Como nessa época havia vazado já a informação que o filme ia se passar nos anos 60, algumas pessoas ficaram preocupadas que esse filme fosse ser uma prequela, ou seja, ele fosse passar antes dos filmes que nós assistimos. Mais ou menos o que aconteceu com Premonição 5, que se passa junto com o primeiro filme, um pouquinho antes, na verdade, do primeiro filme. E aqui ele tranquiliza as pessoas dizendo, olha, por mais que o filme se passe nos anos 60, ele não é uma prequela, ele é um filme que vai dar continuidade ao que aconteceu no quarto filme, já que o quinto é considerado uma prequela. E eu vi algumas pessoas comentando, inclusive aqui nos meus vídeos, de que o filme era para se passar inteiramente nos anos 60 e eles resolveram mudar. Não era. Já desde a exibição teste, já era para ser do jeito que nós vimos na versão final. Aqui ele fala uma coisa que eu achei muito interessante. Neste filme nós temos muitas referências ao Alex. E a gente sabe que na versão final não tem muita referência ao Alex, não. Na versão final, eles trocaram o Alex pra Kimberly. Eu acho que eles iam focar sim no Alex, que querendo ou não, é o personagem mais importante da franquia, por assim dizer, foi o primeiro visionário, a gente se apegou a ele. Eu queria muito que ele retornasse, eu gosto do personagem. Trocaram ali pela Kimberly, tanto que a atriz que faz a Kimberly apareceu no set, essas fotos vazaram. Então assim, né, houve essas mudanças aí. Coloca aqui nos comentários, vocês preferem as referências com a Kimberly ou com o Alex? Coloca aqui. Ele fala uma outra coisa aqui também que ficou na versão final do filme. A lista de mortes agora depende da data de nascimento dos personagens. Que a morte ela segue do mais velho pro mais novo na linhagem de sangue. Então começou ali pela avó e foi descendo até chegar no mais novo da linhagem de sangue. Ele diz que o Tony Todd está assim no filme, que dá pra ver que ele está debilitado por conta da doença na vida real e que nós teremos mais informações sobre a vida dele, informações que vão surpreender. E de fato, né, o Tony Todd aqui ele é melhor desenvolvido, nós sabemos que ele é um dos sobreviventes lá da torre, então ele também é uma pessoa que está sendo perseguida pela morte, ele é um sobrevivente. E agora chegou na parte que eu sei que vocês estão bem curiosos para saber, que envolve as mortes. Ele, na verdade, fala de apenas duas mortes. Duas. Ele fala de duas mortes que aconteceram aqui. Ele fala que tem uma morte que é horripilante envolvendo uma máquina de ressonância magnética. E a outra morte envolve o que vocês querem saber, a cena da Darlene presa na porta giratória. Esta cena causou muita polêmica na versão final do filme, porque no trailer nós vemos a Darlene presa na porta giratória. Então essa mulher, ela ficou presa ali na história do filme. Por que na versão final nós não vemos essa cena? Ele diz que tem uma morte envolvendo uma porta giratória de um hospital. E este cara que fez essa postagem, ele não fala nada sobre o final do filme. Nada, tá? Ele realmente não deu spoiler sobre o final, não fala quem morre, quem fica vivo, nada. Aí eu fui atrás de outros insiders que assistiram esse filme na exibição teste, que supostamente assistiram, né? Porque não tem como ter 100% de certeza. E eu encontrei um cara falando que foi a uma dessas exibições testes e que o final está sim diferente da versão finalizada.
ele diz que na versão teste que ele assistiu, só um dos irmãos sobrevive no final do filme. E na versão que nós vimos, os dois morrem. Ele só fala isso, mas como ele não tem nenhuma outra fonte nem nada, eu fiquei assim, será? Porque aí não tem como ter certeza, né? E é agora que entra o meu amigo que assistiu esse filme na exibição teste. Amigo, muito obrigado por compartilhar essas informações. Eu falei pra ele, e aí, como que foi o final na exibição teste? Agora que eu já assisti, que eu já posso falar com spoilers, me conta, né? O que teve de diferente? A morte da Darlene realmente era na porta giratória e ele compartilhou umas coisas legais sobre isso. Primeiro eu quero falar da morte da Darlene. Como nós vimos, esse cara que postou no dia 15 de junho de 2024, ele diz que há uma morte na porta giratória. Como nós vimos no trailer, teria que ser a Darlene, ela que fica presa lá. O meu amigo falou o seguinte, que na verdade a Darlene não morre na porta giratória. Ela fica presa, quando ela vai entrar no hospital, ela fica presa ali na porta giratória, fica todo mundo assustado achando que ela vai morrer, mas ela consegue se soltar e ela vai pra fora do hospital junto com a galerinha. Aí ela fala aliviada, ai, olha, não era pra ser a minha vez. E do nada, o A da palavra hospital se solta e cai em cima da Darlene. E ela morre nesse momento. Então não é na porta giratória. Mas como ela estava ali presa e causou um tumulto, acho que balançou tudo, o A soltou. Esse meu amigo, ele foi na premiere lá nos Estados Unidos e o produtor do filme estava lá. Ele estava respondendo algumas perguntas, os atores também estavam ali na premiere, tanto que esse meu amigo até conversou com a atriz que faz a Darlene. Ele falou, eu achei que você fosse morrer na porta giratória, que eu vi no trailer, e ela deu risada. E o produtor diz que essa cena estava mesmo no filme, mas na hora eles não gostaram muito e decidiram tirar a cena para dar mais tempo de tela também para a personagem Darlene, já que ela é a mãe dos protagonistas. Ele queria que ela tivesse mais tempo de tela e morresse de uma forma mais heróica. Então agora já matamos esta charada. A Darlene ia morrer naquela cena, mas não na porta giratória. Ela ia morrer com o A da palavra hospital que ia cair na cabeça dela. Que azar, né? Que azar, nem pra cair o H. Não, brincadeira. Como estamos chegando no final do vídeo, vamos falar do final do filme, né? Mas antes eu quero pedir pra você se inscrever no canal. Se ainda não for um inscrito, deixa o seu like. Compartilhe o vídeo com um amiguinho que também gosta da franquia Premonição. Coloca aqui nos comentários o que você achou do 6º capítulo e faz também o seu ranking. Tô bem curioso para saber o seu favorito da franquia. Como eu não botei muita fé nessa postagem falando que só um irmão ia sobreviver, eu perguntei pro meu amigo como era o final na versão teste. E ele deu uma resposta muito broxante que vai desanimar muitos de vocês. Ele falou que o final que ele assistiu na exibição teste era praticamente a mesma coisa da versão final do filme. Ou seja, na versão que eu assisti, os dois morrem, mas aqui tem uma pequena diferença. Ao invés das toras de madeira caírem em cima dos personagens, eles morrem apenas com o trem indo pra cima deles. Não tem aquelas toras de madeira. Eu achei isso muito interessante, porque na versão teste, como nós vimos até com essa publicação do cara lá do ano passado, eles não iam focar tanto no segundo filme. Isso foi uma coisa introduzida de última hora. Eles iam focar no Alex, pelo que parece, porque o cara até falou, né? O Alex vai estar bem presente nesse filme. E aí o meu amigo fala que não tem aquelas toras de madeira e que o final só tem essa diferença. Os dois vão morrer. A ideia inicial era já matar os dois, mas não ia ter as toras de madeira. Porque talvez no 7º capítulo de Premonição nós vamos ter o retorno desta personagem. Eu acho que a Kimberly ela volta sim em Premonição 7 pra, sei lá, dar continuidade aos eventos do 6º filme, porque eu acredito na teoria de que a Kimberly é descendente de alguém daquela torre. Ainda mais que nós sabemos que a Kimberly é órfã de mãe. A mãe dela morreu também em um acidente bizarro, então talvez ela seja dessa linhagem de sangue, igual a Stephanie e seu irmão também era. Então essas são as principais diferenças e as principais similaridades também da versão teste com a versão finalizada de Premonição 6. Coloca aqui nos comentários o que da versão teste vocês queriam ver na versão finalizada. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com um amiguinho que também gosta da franquia Premonição. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!